Olá, bem-vindos à nossa live Só Sei Que Nada Sei, a nossa parceria quinzenal com a Maria Paula, do Ateliê do Sim. Hoje o assunto é storytelling. Nada melhor do que esse assunto, né? Não tem como não gostar desse assunto, porque todo mundo gosta de uma boa história. Bom, vou esperar alguém chegar, que eu tô sozinha aqui por enquanto. Olá, Canuda! E aí, Cacá? Canuda, o papo é bom hoje, hein? Oi, Bia, Ana Paula. Gente, storytelling não é o assunto da moda, né? Esse assunto tá em moda desde muitos anos. Vamos lá. É Igor que tá aí? Maria tá entrando. E aí, Canuda? Hello! Tudo bem, lindona? Menina, eu tô com uma cara de ontem. Hoje eu vou botar um filtro, que tá, o negócio tá brabo aqui. Jesus do céu, vou meter um Quero saber filtrax. sobre ontem. Curiosidade Ó, foi sobre ontem. Que cara de ontem é essa? não, Arrasou? gente, cara de ontem. Não, cara de ontem, parece que não dormiu. Ontem, esse caos, né? A gente Pirada. teve que cancelar tudo, né? Tive que fazer tudo online, né? Porque ontem ninguém conseguiu sair de casa. Ah, Foda. sim, sim. Eu tive uma reunião grande do Bootcamp e a Bia ficou por Zoom. Que ela mora no Jardim Botânico e Não, foi o Jardim uma Botânico loucura. fechou. Bizarro. A Bia ficou ilhada, com certeza. Ficou, tadinha, foi horrível, foi frustrante ontem. Ai, mas Uhum. você tá linda. Bom, é filtro agora também, né? Meti um cílio, entendeu? Só pra dar um. Menina, e falar em cílio, assim, aproveitar que tem que esquentar, vamos então aprender a esquentar fazendo. Cara, eu hoje tava pensando se eu me maquiava ou não, e me deu uma preguiça danada, porque quando eu boto. Eu fico um tempão chorando rímel a semana toda, eu não sei tirar maquiagem, acho que o problema maior é esse. Aí eu Ah. pensei, poxa, será que daqui a pouco a gente não podia fazer assim, ó, negrito? Aí dá o negrito ali, sublinhado, aí dá o lápis, entendeu? Podia rolar um. Aí eu Cara, pensei, o filtro é isso, né? você pode, ao invés de botar rímel, já que você não sabe tirar, você fazer aquele implante de cílio, Ah, é sabe? ruim, tá doido? Não faz, não? Nossa senhora, sem Você chance fica nenhuma. deitadinha, você até dorme, Laurinha, não Implante? dói nada. Não Ah, é, que ela vai dó. botando, ela vai Ah, botando, tá botando, louco. botando. Não, aqui eu Passa só um planto, eu não mês, implanto nada. Não, é um não. Mas, implantezinho, fica não, assim. aqui eu não implanto nada, querida. Meus peitos são implantados. Sou zero preconceituosa. Botei peito com 17 anos porque eu não tinha, não tenho nenhum problema com isso, não. Não, mas vou gastar dinheiro implantando pelo preto no meu olho? Não, não. É extensão, não é implante, é isso, Ana. É Ana Paula é extensão. extensão. Extensão, é isso. Gente, o tema é Ai, eu storytelling. amo esse tema, eu amo Como esse ele é tema. bom, né, Maria? É, Muito, é. muito, muito bom. Então, é curioso que a gente sempre faz uma volta aqui, né, no tempo para ancorar, né, o tema que a gente vai falar. E esse tema não tem como ancorar, porque você chega nas cavernas com ele, né? Aí eu até tirei lá da minha biblioteca, que eu amo, eu tive que ler esse livro para a faculdade, A Paideia Grega, que é a educação do homem grego, que foi um assunto paixão porque eu fui aluna do Leandro Conder, que é, enfim, um cara Nossa, incrível. Cara, fui aluna, sabe que dessas que se apaixona foda. pelo professor? Só que o Ah, professor, na época, tinha 82 anos, eu ele tinha já era 17. velho, Já exatamente. era muito velho, enfim, faleceu. Já tinha Faleceu. Parkinson, e eu me aproveitei disso, porque ele andava muito mal ali na PUC, ele tremia muito e tinha, né, ele vivia carregando um monte de livro. Ah, virei a Lolita. Coitado, mentira, porque eu não conseguia nada com ele, que ele era aquele cara de alemão, sério, muito doce, Super. mas não tinha essa verve Lolita que eu bem gostaria, mas não tinha não. Aí eu fiquei ajudando. Menina, eu ajudei esse homem, eu ficava carregando, ele que me ajudou, na verdade, né? Eu ajudava a carregar livro, a organizar a resenha das aulas, Olha isso. fui pra casa dele organizar a biblioteca dele. Ah, Cara, mentira do sério, do Conde. Leandro Conder. É tão especial isso na minha vida, Que juro por Deus. foda, que foda. Foi foda. Enfim, mas o fato é que ele era um grego maníaco e aí trouxe isso pra mim. E o que acontece? A questão do storytelling não precisa explicar porque ela vibra a alma da gente.
A gente conta histórias. Chapeuzinho vermelho é para você ensinar a pessoa a não falar com desconhecido na rua. A paideia grega, né, a educação do homem grego passava pela Ilíada, pela Odisseia. E se dizia naquela época, né, o Sócrates tinha implique de quem começou a escrever, porque ele falava, gente, se vocês escreverem, a gente não vai ter educação. É quase hoje a gente falando da grande rede. Poxa, a internet, as redes sociais, isso vai acabar com o mundo. Sócrates tinha mó medão, porque ele falou, se a gente puder escrever, por que a gente vai conversar com as pessoas? Eu vou escrever, vou mandar ali um recado. Ele tinha muito medo do esvaziamento cultural por conta da escrita. E ao contrário dos pessimistas, né? Ele nem era tão, mas enfim, ao contrário dos pessimistas, às vezes as linguagens aparecem, elas têm uma acomodação necessária em algum momento, mas elas ampliam, né, o conhecimento. A internet, ela hoje condiciona a gente a ser um rebanho, mas a gente só é rebanho enquanto a gente quer, né? A gente pode se libertar disso e tal, e é uma linguagem. Mas o storytelling, ele é para educar, para a gente se conectar. Porque é através das histórias que a gente se conecta. Quando a gente quer ensinar alguém alguma coisa para alguém, a gente conta a história do amigo. Por isso que às vezes fofoca, né? O Papa considerou aí fofoca a epidemia do século. A fofoca pega porque a gente, no caso, às vezes a gente quer contar para um filho uma coisa que o outro fez de errado, porque tem um caráter ali educativo. Não estou falando que fofoca é educativa, hein, gente? Olha, cuidado que até classe A tem, estou falando com pessoas inteligentes, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a narrativa, quando não é uma propaganda, é uma história, porque aqui o assunto é marketing, você entra na vida pessoal, porque a história, ela sempre esteve na nossa vida pessoal. A gente conta história, a história da minha vida, a gente senta numa restaurante. A gente não tá ali pensando no marketing. Aliás, se eu estivesse pensando nisso, eu não contava minhas histórias. A gente conta para se conectar, né? A gente conta para se identificar. E aí, quando as marcas precisaram ter logotipo, né? Virou marca, né? Vamos supor, eu e a Maria, a gente está lá na época das grandes navegações e eu trago lã. E aí eu quero vender lã, os fios, eu tenho uma tecelagem. Qual é a diferença da minha lã para a lã da Maria? Nego gostou mais da minha, porque eu faço um trampado lá maneiríssimo. Se tudo é lã, tem que ter um nome, né? Aí eles vão falar a lã da Maria, a lã da Laura. Mas se eu cresço muito, eu quero botar uma marca ali para o cara que tiver um revendedor da lã da Laura saber a procedência, é a lã da Laura. Então as marcas, elas existiram num primeiro momento, assim como nome para as pessoas. Como é que eu chamo aquele carinha ali? Você tem que ter um nome e você tem que ter uma definição de visual para você identificar a diferença entre marcas. E aí a propaganda do jeito que a gente vê hoje é uma derivação da exposição de marca, simplesmente. Você bota lá o drogaria piscando, né? Lá na frente quando não existia internet. Aquilo era propaganda, a drogaria piscando. Aí alguém descobriu que se eu botar uma frase, a drogaria que pega você, me pegou. Olha o storytelling embrionário. O storytelling, ele é uma palavra moderna, depois a gente vai chegar no moderno, mas o que eu tô querendo trazer aqui é... Porque a gente não tem que se ligar só na fórmula das coisas. O que é storytelling? Vai ver no Google, pô. A gente não está aqui para conversar sobre isso. A gente está aqui para entender o por trás do jargão, né? O que fomenta isso para você poder pensar em storytelling e fazer o seu. Porque se você for fazer a regra do bolo, né, Maria? Não é storytelling. Essa coisa de contar história, que obviamente remonta lá à mitologia grega e tal, a gente nasceu ouvindo história e aprendendo tudo através de histórias, mas essa coisa que você falou da quem conta a melhor história vence. Tem uma frase que diz isso: quem conta a melhor história vence, quem conta a melhor história vende também. Eu vou contar uma história muito boa, já que a gente está falando de storytelling. Primeiro, mó galera que entrou aí: Tice, Cláudia Ticon, o Cássio, a Bela, Rosi, Muniz e Maia, Lu, Josete, Nath, uma galerona muito maneira aí. Cássio, muita gente boa. Então vamos lá. Tem uma história muito boa. Tem um jornalista, lá em 2009, o ano que eu casei, um jornalista chamado Rob Walker, ele fez um experimento, porque ele queria provar se realmente storytelling era a ferramenta mais poderosa
do momento. E aí ele comprou 200 objetos no eBay. Objetos entre 50 cents e $1, tá? Entre 50 cents e 99 cents. Ele comprou 200 objetos e ele convidou 200 autores para contarem as histórias desses objetos. E aí os caras toparam e cada autor contou a história de um objeto. O primeiro objeto que ele colocou à venda era uma cara de cavalo, era uma máscara de cavalo que custou 99 centavos e ele vendeu por $62,90. E aí, ao final do experimento dele, ele colocou todos esses objetos à venda. Ele gastou um total de $129 com esses objetos. E ele vendeu os objetos por $8.000. Foi o que ele faturou. 7.800 e tantos dólares. Por conta das histórias que foram contadas desses objetos de centavo. Então, isso é para ilustrar que quando você conta uma história, você faz o uso do encantamento. Você pode fazer, né, o uso do encantamento que passa pela emoção e o uso da informação que passa pela lógica. Sendo que quando você tem um investimento emocional em alguma coisa, se você tem apenas o objeto e você fala das características dele, você está indo pelo pensamento lógico, você está indo pela informação, né? Então, o que ele aciona em você? Ele aciona um pensamento objetivo, um pensamento cartesiano, um pensamento racional. Quando você faz investimento, quanto maior é o seu investimento emocional em qualquer coisa da sua vida, pode ser uma máscara de cavalo de 99 centavos, menos crítico, menos racional e menos objetivo você se torna. Então, se você tem investimento emocional muito grande, você fica menos objetivo para tomar a sua decisão. E aí passa a ser o valor que você vê naquilo por conta de uma história que te tocou, que te encantou, que mexeu com você, que não te deu só uma informação. E é por isso que a gente conta história para criança, é por isso que existe Chapeuzinho Vermelho, que existe o Pinóquio. A gente vai falar um pouquinho de Jornada do Herói também, Maria. Mas é por isso, porque a criança ela não se encanta se você falar, filho, você não pode desobedecer a mamãe. Eu tenho um filho de 6 anos, desde que ele é pequenininho, se eu falar isso, para ele tanto faz como tanto fez. Daqui a 2 segundos ele vai fazer de novo. Mas se você conhece a história do menino que desobedecia a mãe? Deixa eu te contar a história desse menino. Na hora a criança para, ó. E ela presta atenção em você. É só você olhar como um professor de primário funciona. A gente é igualzinho. A gente é igualzinho. Ô Maria, nem é exatamente o assunto aqui, mas você falou uma coisa que eu tive uma aula hoje de manhã e um dos slides da aula era um elefante enorme com uma pessoa em cima que era o condutor do elefante. E aí ele traçava um paralelo, onde o comandante, né, a pessoa em cima do elefante, era o lógico, estava falando de venda. Então ali você atinge as qualidades do produto. Então o cara está racional em cima do elefante querendo guiar. Então ele vai analisar o produto de forma técnica e lógica. Só que o elefante é o emocional, amigo. Se o elefante ele quiser ir para outro lugar, ele vai. A lógica, ela perde, né, da emoção, com certeza. Ela é passiva. Ela não é... Ela é um elefante ali. Se você guiar com a lógica, se tudo fluir, a lógica te leva bem. Entendeu? Isso. A lógica, ela ganha se a emoção estiver despercebida, se não estiver ligado. Agora, quando a gente desperta o elefante, se a gente fala direto com a emoção, não importa o guia achar errado. Senão ninguém fumava, se ninguém comia o bolo de chocolate. A gente não é razão. A gente é um elefante, a gente está em cima do elefante. A gente está em cima da nossa emoção. A gente tem uma cabeça ativa e tem muito a ver com descondicionamento, com saber pilotar elefante. Claro. Enfim, usar esse poder, na verdade, usar esse poder hipnótico das histórias para encantar e passar as informações que você quer. Contar a história, ela está contido nessa história as informações que você quer passar. Não é que você vai só para o lado do encantamento e vai deixar de dizer o que você quer dizer ou vender o que você deseja vender. Mas ela pode estar embutida numa história. E aí é claro que esse encantamento quer trazer você para o lado emocional, que é o que a gente tende, principalmente a gente aqui, latino-americano, então é um prato cheio, é lindo para isso, porque a gente já tende. E aí, isso, você falou do elefante, isso me lembra o primeiro capítulo do Pequeno Príncipe. Vocês lembram que ele faz um desenho que é uma reta com duas corcundas assim e uma outra reta, e ele pergunta o que é.
E aí tem gente que vai dizer que é um chapéu. Ele diz que não, ele diz que é uma cobra que engoliu um elefante. Um elefante. É maravilhoso isso. Então é isso. Você pode ser racional e dizer que é um chapéu, e você pode criar uma história a respeito desse desenho. Não, e aí vamos lá. Storytelling, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de entender como é que é o storytelling na marca, né? Eu vou fazer um post, como é que eu uso storytelling? E eu, durante muito tempo, ainda luto um pouco com isso. E aí eu vejo no outro, eu percebo mais no outro do que eu penso no meu storytelling de forma consciente. Entende? E aí depois, com a dinâmica de perceber isso, com a dinâmica de me incomodar, de pensar, poxa, por que na teoria para mim é tudo tão claro? E na minha vida pessoal, pô, sou contadora de história, não sou Maria. Se a gente senta num bar, eu tenho que calar a boca para deixar alguém falar. Porque tem história pra caramba. Mas não estamos no âmbito de venda, concorda? Sim. E aí, poxa, qualquer pessoa que conhece na vida pessoal fala, pô, a Laura vai contar uma boa história. Aí quando você fala, pô, e eu modéstia à parte, digo que posso contar uma boa história. Aí quando a gente fala, vamos vender um produto, minha história vai por água abaixo e eu começo a narrar o produto. Então, assim, a gente tem quer dizer, hoje não mais, porque eu entendi, é isso que eu quero passar para vocês, eu só quis contar a minha história com essa dificuldade que pode ser a de vocês. E aí eu entendi que a história, ela não precisa ser uma grande história, às vezes. Tem um momento, e aí a gente vai chegar nisso, né, que é a jornada do herói, o que virou o storytelling de hoje. Bom, já vou chegar nisso, né, porque também só dura 1 hora isso daqui. O storytelling, da forma como a gente encontra hoje, ele veio muito da construção desse cara aqui, ó, que é o Joseph Campbell. Ele começou a estudar os arquétipos, a Maria fala muito, né, dos arquétipos e tal, porque ele entendeu que existe um monomito. Isso! Ah, que bom! Eu ia falar dele, tá escrito aqui. Show! Show! O que é o monomito? O cara descobriu que existe a jornada do herói. É uma história só, to rule them all, né? Tipo o Senhor dos Anéis. É uma história só que faz toda a humanidade se conectar imediatamente, que é o mito do herói. Que é o cara simples, que vislumbra algo grande que não é pra ele, mas por algum motivo ele entra nessa. Aí tem os arquétipos todos, né? Às vezes ele entra de inocente, às vezes ele entra... Tem as energias de entrada, mas ele entra nessa energia de alguma aspiração, aí tem um caminho que dá errado, e ele supera, e ele volta para abençoar a todos. Então, quando a gente vê a jornada do herói, nós somos abençoados por ela. Então, isso faz uma conexão muito grande na vida de todos nós. Então, quando a gente pensa e descobre isso, e eu li o Campbell, eu falo, eu tenho que ter a jornada do herói. Aí fica difícil. Você fala, pô, qual é a jornada do herói completa? Aí eu tenho que agora falar, vou fazer o bootcamp. Gente, eu morei em Goiás. Aí eu falo, cara, por que toda hora a gente tem que voltar na nossa história e contar? Eu pouco conto a minha história no ambiente business. Eu falo uma tirada aqui, uma outra ali, mas eu não uso a minha história para contar e tal. Eu tenho essa dificuldade. Mas aí, porque eu acho que também fica muito toda hora pessoal. Às vezes, a jornada é você desvelar as dificuldades de ter feito aquilo. Entendeu? A história ela não precisa ser sua, se você se incomoda com isso como eu. Eu gosto de contar minha história privada, para os amigos e tal. Aqui, eu gostaria que fosse menos self e mais o produto, ou a organização, ou o Casime, eu e Bia. E não tem problema. Mas o self fala sobre o produto, Laurinha. Então, mas eu luto com isso. Você vai ter que me ajudar. Porque ao passo que eu entendo o storytelling na teoria e até consigo, se eu quiser aplicar, eu consigo, mas eu não acho que a gente tenha que se colocar pessoalmente, entende? Eu acho que hoje você consegue ter um storytelling pelo próprio produto, o desenvolvimento dele, o quanto ele é novo e ele pode botar para jogo e as pessoas conversarem sobre... Enfim, eu acho que o storytelling ele não precisa vir do dono da marca sempre. Você acha que tem que vir? Acho. Você acha? Eu acho que cada vez mais ele é autoral, ele tem que ser... Quem falou aí? Alguém falou aí? Eu falei socorro. As minhas filhas me chamam de My Influencer.
Mãe, você está virando influencer. Você é uma má influencer. Cara, eu acho que cada vez mais o caminho é a gente ser mais autoral, a gente humanizar o produto e as pessoas, elas estão cada vez mais consumindo produtos e serviços pelas pessoas que estão por trás deles e pelas histórias que elas carregam. E isso tem uma explicação fisiológica, inclusive. Depois eu vou falar um pouco dela. O Campbell, que a Laurinha falou agora, a Laurinha ama antropologia, ela ama a história das coisas, né? E ele é um antropólogo, e esse cara, foi ele que criou esse termo, a jornada do herói. Tem um livro de 1949, que é o primeiro que fala disso, que é O Herói das Mil Faces. Anotem esse livro aí, que ele é a Bíblia do que depois vai se tornar a jornada do herói, tá? O Herói das Mil Faces, que é de 49, olha só. Maravilhoso. Do Campbell. E aí, por que eu acho isso, Laurinha? Porque quando você conta uma história tua, que fala de você, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais à vontade e eu me sinto mais tendenciosa a consumir o produto de alguém que é daquele jeito. Mais do que o produto em si. Porque outra saia bonita, outro refrigerante gostoso, outro curso de marketing, outra água mineral, tem muita gente fazendo, tem gente fazendo com qualidade. A gente achar que só a gente faz bem é uma bobagem. Muita gente faz bem. E aí, como que eu me destaco? Qualidade é commodity já, né? É commodity. Então, eu compro a pessoa por trás daquilo. E é por isso que as histórias começaram a contar as suas marcas. É por isso que a gente tem esses cases, a gente tem o Reserva, a gente tem o Suco do Bem e vários outros que passam a contar histórias para se destacarem no meio de um monte de gente ali e que tem resultado com isso. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Teve uma live da Manu Gonçalves. Eu acho que ela quase não fez lives. Ela fez uma live que foi com o Ed Insiders, lá com o Rafa da Casaba. E ela fala eu acho que ela falou mais do que uma hora. Eles até avançaram um pouco. E o que eu lembro da live da Manu, e eu lembro que eu até notei umas coisas e tal, e o que eu lembro da live dela foi uma história que ela conta de uma vozinha que tinha muita dificuldade de não conseguia dançar, caminhar bem e tal, e que o sonho dela era poder estar ali e caminhar e dançar na pista, e a Manu deu um jeito, colocou pessoas que levantaram ela e que ela conseguiu dançar. Ela era uma freirinha, que tinha sido da escola da noiva, lembrei agora. Ela foi uma freirinha, e ela falava que o sonho dela era poder dançar e estar com ela no casamento e tal, e ela achava que não ia poder ir. A Manu falou, vai sim, vou mandar um motorista buscar você. Mandou o motorista buscar, colocou uma passagem para ela conseguir, fez pessoas levarem ela até a pista, ela dançou e no final ela se emociona e diz que foi o dia mais feliz da vida dela. Maravilhoso. Ó, eu fico emocionada. E aí a Manu relata na live que isso foi uma das coisas que a noiva disse para ela, que ela nunca vai esquecer. Agora você vê, ela falou durante 1 hora sobre coisas extremamente técnicas sobre o trabalho dela. Deu dicas. E eu só lembro dessa história. Foi no início da pandemia e eu só me lembro disso. Eu tenho anotado coisas que ela falou, mas se você me perguntar agora o que te traz, eu lembro dessa história. Por quê? Porque quando você conta, tem uma ciência por trás disso. Quando você escuta uma história que te toca, que te emociona, que te encanta, que te faz feliz, você libera serotonina, você libera dopamina, você libera o que te faz bem, feliz. E isso faz você fixar melhor o que é dito. Então, por que tem aquela frase... as pessoas elas podem não lembrar o que você disse, o que você fez, mas elas vão lembrar de como você fez elas se sentirem. Essa frase eu amo. É por isso. Essa é a questão. A história tá sempre. A gente conta histórias, né? Mas isso fala sobre o trabalho dela, Laura. Mas isso fala sobre ela. Não, mas ela precisa contar as histórias. O caso é o seguinte, você não se sente... a gente está aqui numa posição de falar de storytelling e tal. Eu fico sempre sem graça quando eu introduzo um assunto falando da minha vida pessoal, contando uma história minha. Eu falo, gente, o assunto aqui era tal. Entendeu? Eu sinto vergonha, não vergonha, que eu sem vergonha de nada. Eu me sinto roubando o tempo dos outros, contando minha história. Eu tenho esse problema. De jeito nenhum. A sua história pode ser um puta exemplo para alguém que está ouvindo. Primeiro, a pessoa pode se identificar com a sua história e perceber que ela não está sozinha. Isso já é de muito grande valia. Isso é muito importante. Ela, cara,
Isso também aconteceu com a Laura? A Laura também faz isso? A Laura também sente isso? História. Talvez você eu estou aqui pensando, eu acho que eu falo, eu me revelo. Você conta, e isso é maravilhoso. Eu não conto todas e nem, enfim, é porque eu tenho uma vida muito grande fora casamento. Mas você conta história. Aqui. E é maravilhoso. Eu acho que isso é um diferencial seu. Você contar a história pessoal, para mim, é um diferencial seu. Porque a pessoa fala, cara, eu não tô sozinha. Eu também sinto isso. Eu também já passei por isso. Ou ela fala assim, cara, é bom ter sabido dessa história da Laura, porque agora eu já sei, não vou fazer. Então, é tanto pela aproximação e pela identificação, como para te ensinar algo. Ué, eu passei uma live contando os piores perrengues que eu já passei em casamentos. Foi total storytelling. Storytelling puro. E que é o que as pessoas mais amam. As minhas lives que tinham mais sucesso era aquela causos de casamento com a Rosi. Na sexta-feira, bombava. História, maravilhoso, gente. Né? História. A gente ama história, né? E é isso que você falou. Você às vezes não lembra quem contou. Você não lembra quem estava na história, mas você lembra a história qual é. Isso e aí vai, inclusive você vai escutando de um jeito, de outro e vai ficando, né? E essa questão do storytelling é uma questão muito privada, então a gente acredita nela, porque as histórias, elas eram contadas em âmbitos privados. E aí, por exemplo, quem tem mais de 40 anos, na escola, para fazer um trabalho, pesquisava na Barça, numa enciclopédia. O material disponível de conhecimento era uma coisa editada de anos, que imagina quantas edições de Barça existia numa vida. Então, a gente não tinha... nos meios de comunicação tem a novela e tudo tal, mas o marketing, ele não tinha envolvimento com história. História era coisa da vida, você conta a história do outro e tal. Isso. Aí, voltando para aquela questão das marcas... As marcas, então, elas tiveram antes só que se definir, e aí começou a rolar um sloganzinho, mas a propaganda ainda era, olha o meu produto, é esse assim que você compra. Aí, quando uma pessoa faz uma propaganda que é maneira, que tem uma história, e aquilo começa a dar movimento, a indústria toda observa isso. Né? Que dá dinheiro, que dá retorno, você trazer uma história, você informar ou divertir, né? Entreter é muito importante, ainda que o assunto seja técnico, é bom que ele seja leve, que ele traga esse emocional, né? Ele não precisa ser sisudo porque é sério, e etc e tal. Então, aí, junto com... É um monte de coisa acontecendo, você percebe? A internet flexibiliza que cada um conte sua história. Eu hoje tenho uma coisa, vou comprar uma câmera. Eu tenho uma informação, eu quero saber a outra pessoa que comprou essa câmera, o que essa pessoa acha. Eu não tenho por que tomar uma decisão sozinha se a história das pessoas está disponível para mim na internet. Então, o marketing se apropriou disso, porque a gente busca histórias na internet. Seja de sucesso na compra, isso tudo é história de vida das pessoas. Então, quando a gente potencializou e escalonou em modo absurdo as histórias individuais... Isso é um fenômeno muito interessante. Eu gosto do storytelling nesse sentido também. Ele, a partir do momento em que você se expõe um pouco mais, o mundo evolui muito, porque quantas pessoas se expõem, foi o que você falou, aí o outro se identifica, né? E a gente vai costurando uma cultura que é mais democrática. E de ouvir a sua experiência. É isso, antes era Barça. Era Barça, e os verbetes que ela tinha. Eu acho que a história bem contada, ela consegue aquilo que uma explicação demorada não atinge. Porque essa coisa, por exemplo, você vai pesquisar uma coisa na internet, muito, na maioria das vezes aparece logo vídeos do Google. Por que o Google é um fenômeno? Por que o vídeo é um fenômeno? Quando eu vou pesquisar sobre o não sei o que tal que eu vou comprar. Aí o que você quer? Eu, por exemplo, eu quero ouvir a história de alguém que teve experiência com isso e como é que foi para ela. Exato. Então, eu estava pesquisando um suplemento alimentar. Mais do que o suplemento alimentar, gente, você vai nele e vê. Do que ele é feito. Bula. Porra, tem a bula. O remédio tem a bula. O que você quer, amiga? Quando você tomou esse remédio, você emagreceu. Ou, amiga, quando você tomou esse suplemento alimentar, você ficou mais forte. E aí você quer ouvir a blogueira. E é por isso que elas rapidamente entenderam que não adianta só falar, eu comprei em tal lugar...
custa tanto, vende não sei onde. Isso você pode escrever no texto lá de rodapé, mas o que eu quero ver é a sua experiência quando você usou aquela saia, quando você comprou aquele suplemento alimentar. E as pessoas se ligaram rapidamente disso e pum, por isso que o YouTube é esse fenômeno. Por isso que os influencers são os que mandam nesse mundo agora, porque né? eles contam histórias. Eles estão contam o tempo histórias inteiro de contando pessoas história. reais. É. Né? Pseudo-reais, tem que ser mais reais. Pseudo-reais. Por mais má influências nesse mundo. Mas aí, olha outro fenômeno que vem para bater no fake. São esses influenciadores, que são esses comediantes do Nordeste, do Norte, que começam a falar de vida real, e aí vem os fenômenos, o Whindersson Nunes. Que o cara vem lá de não sei onde, morando numa casa de pau a pique e tá bilionário. Porque eles começaram a falar a real. Exato. Eles começaram a falar a verdade. É isso. Ó, a Claudinha falou isso, que um dos vídeos que tem mais view foi um storytelling dela falando da virada da vida dela para carreira. Olha e a aí. Fê Chue também tá falando aí que teve... Enfim, a Fê tá aí, Fê reentrou, DJ Scarlett, Aurora, Celebrante, a Miriam Burgos, e entrou uma galera boa, Dani. Muito legal. Muito bom. Muito legal. Assim... Vou contar a experiência do então. outro se conecta com o emocional do outro, criando essa conexão. Histórias são reais e as pessoas são reais. Ontem uma blogueira me procurou para me pedir uma cadeira suspensa de graça em troca de publicidade. Ai, meu Deus. Aí não. Essas que não dá, entendeu? A Fê botou, acabei de compartilhar uma história minha que várias pessoas estão compartilhando nos stories. As pessoas se identificam com outras pessoas. Gente, meme de garotinho falando uma coisa, a história... meu marido aqui, que não se comove com muita coisa, estava outro dia chorando porque um garotinho ganhou um negócio aí de um negócio de videogame que ele pediu, que não tinha. É a jornada do herói, o menino que não tem, aí entrou no videogame, conversou, aí o cara deu atenção e deu o negócio que o menino queria, aí virou um movimento. É isso, cara. A gente não pode mais ter uma marca que só quer... Enquanto a propaganda ela descreve o que a gente quer falar, o storytelling, ele diz o que o outro quer ouvir. O que o outro quer ouvir. Você parte do outro, do prisma do outro, da visão do outro, do lado dele. Por isso que você diz que é generoso. Né? Porque você está pensando em quem está ali, né? Em se revelar, em se doar. Porque e no que seria legal para você, e no que seria legal. E, gente, eu falo isso assim, para tudo. A gente pensa só em publicidade, pensa no mercado de casamento. A minha cunhada acabou de entrar, ela é advogada. Assim, é claro que dizer para as pessoas que ela nunca perdeu uma causa é legal. Os números que ela tem de carreira são bons. Mas ela contar a história de um caso específico, de um cliente que significou muito, ou que foi bacana, ou que teve uma reviravolta, vale muito mais. Contar a história do que você faz. É óbvio que isso fala sobre você. Maria. Mas você conta! Você conta um monte! Não, então, eu conto quando tem um contexto muito direto. Muito direto. Estamos falando de esquecimentos, ou a live foi para a história, eu não tenho problema de contar. Mas, por exemplo, vou fazer aqui, claramente, a gente está falando de storytelling para marketing. A gente vai fazer o lançamento do Bootcamp na segunda-feira. Eu tenho muita dificuldade de trazer, porque eu poderia. Eu fiz educação, eu fui para Goiás. Eu tenho fotos, deu novinha no assentamento rural, fazendo escola na marra e tal, educação na cela. Mas eu falo, cara, fica muito vendidão. Esse varejão de história pessoal para marketing, eu estou muito implicante com o marketing de foca. Liga no sininho, clique lá. Gente, pegue e distribui essa live. Olha, clica nesse aviãozinho. Que tem um call to action sempre capicioso depois. Entendi. Eu tô muito implicada de marketing sabe o que eu acho que isso é o mal? É o robotizar. Quando a gente deixar de ser gente, a gente tiver um jeito certo de fazer as coisas, e o jeito muita gente veio me dar uns toques. Laura, você é uma pessoa que tem curso de marketing. Então não pega bem para você não fazer o toque no sininho, você não manda para o YouTube, você não... Eu falei, pois é, cara, eu sei, eu não faço isso com muita consciência, mas com muita culpa também, só que eu sou bem analisada na culpa e eu acho que culpa é só um detalhe para te mostrar que você está com o mindset errado. E aí eu me desculpo, eu falo, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Eu ainda não entendi porque eu não concordo. Eu acho mas que eu vou tem dois fazer caminhos. outras coisas.
Eu acho que tem o caminho, e assim, eu vou falar isso, porque aí vai polemizar, já tô vendo o povo mandando aviãozinho pro... Maria Paula falou não sei o que na live, já tô vendo isso acontecer, mas vamos que vamos. Vamos lá. Miriam falou, eu tenho dificuldade de contar minha história de vida. Experimenta fazer um post contando tua história de vida, Miriam. Mas faça de verdade, faça valendo. A Marina Bastos, histórias, essa é uma super contadora de história. Se for uma história verdadeira e bem contada, não há problema, do contrário, isso aí é a solução. Marina, super contadora linda de São Paulo, celebrante. Então, o que eu acho, Laurinha? Tem dois caminhos. Eu não estou aqui atacando quem dá o direcionamento. Clique aqui, salve na pastinha, veja no YouTube. Eu não estou dizendo que está errado, pelo amor do Senhor Jesus. Mas o que eu tento fazer? Eu tento fazer algo, fazer um post ou fazer um vídeo que faça a pessoa querer mandar para alguém, ao invés de pedir para ela mandar para alguém. É mais difícil? Muito mais. Dá mais trabalho? Com certeza. Mas eu tento não fazer o vida de gado. Eu tento não botar e pelo amor de Deus, call to action é muito importante. É importante pra caramba. Eu explico pra muita isso. coisa. Você e tem eu que ter uso um em conteúdo. muitos momentos. Todo conteúdo que você posta, você tem que saber para qual lado B ele está no ponto A, para qual B ele vai. Então você sempre direciona. Fala, gente, quem não tem ainda o meu Telegram, entra lá. Mas precisa ser uma frase repetitiva, entendeu? Pois você pode eu também não simplesmente gosto. falar com o cara, brother, olha só, eu tô aqui falando disso e segunda-feira eu vou lançar o meu bootcamp. Eu não sou ingênua, eu não sou nem um pouco falsa. É claro que eu sei que quando eu menciono o bootcamp aqui, eu estou vendendo para vocês, né? Eu quero que vocês saibam que segunda eu vou lançar. E tudo bem, porque eu pelo menos estou falando. Eu não gosto quando fica parecendo que a pessoa não está nem falando comigo. Ela está fazendo um truque comigo, entendeu? O tempo todo. Mas aí você é boa nisso, porque a gente expõe as entranhas, a gente fala do bastidor, a gente fala do pensamento que a gente teve, que em tese não deveria nem escrever, mas a gente pensou e vai falar. Sabe? Então, e aí, as verdades. Aí a pessoa, ela vai se sentindo próxima de você. Tipo, ela tá mandando a real aqui. Então, se eu falo, cara, se eu sou uma decoradora e eu posto uma decoração e eu falo, salva na tua pasta. Assim, gente, não tô dizendo que tá errado, mais uma vez. Mas eu por exemplo... Na pastinha. Pronto. Eu salve na pastinha. Você pode botar salve na pastinha, mas você pode também não botar e fazer uma decoração, por exemplo, vários exemplos de decoração super clássica. Noiva, se você é uma noiva clássica, esse post é pra você. Cara, ela vai salvar esse post. Não necessariamente você tem que ir lá embaixo colocar salva na tua pastinha, minha linda. Porque eu, Maria Paula, toda vez que eu leio alguma coisa que tem um direcionamento, um call to action no fim, às vezes sem necessidade, eu sinto trap. Nem sempre é. Mas é que eu tenho implicância com a coisa que todo mundo faz. Eu não gosto do rebanho. Então todo mundo faz, eu já fico implicante. Mas essa sou eu. Eu não estou dizendo que isso está errado. Não, mas Maria, faz uma coisa que faça a pessoa querer salvar, entendeu? Não é melhor? Te dá trabalho. Com certeza, Constrói esse texto, vai te dar mais trabalho. Mas, cara, faz um post, Dentinho, que vai fazer querer o cara salvar esse post, entendeu? Maria, Dentinho é bom nisso. Vou fazer a analogia, então, que é o meu storytelling, minhas analogias doidas. Adoro! Com sexo, adoro. Sexo é humano, gente. Eu não sou tarada, não. Eu só faço as piadas de sexo, mas na verdade isso não ocupa grande espaço na minha cabeça. Mas sexo faz parte da vida. Faz parte da vida, todo mundo faz. A gente tá aqui por causa dele, que isso? Minhas metáforas giram nisso, né? Parece que eu sou ninfomaníaca e não tô aí pagando pra ver, eu não sou, não. Mas o fato é o seguinte... Ângelo. Arrasou, maridão. Não, mas o fato é o seguinte... Desde que rolou um pornô, as pessoas acham que transar é jogar na parede, fazer aquele truque, meter aquele carão. E, amigo, sexo não é isso. Não. Né? Sexo pode ser também, mas não só isso. Exatamente. Mas, assim, tem um outro jeito. E fica parecendo, a gente aprende a fazer aquele truque, o que é ser sexy. E aí fica uma mulher ridícula fazendo uma cara idiota, assim, entendeu? Achando que aquilo é sexy. É igual call to action. Não é que dançar um pole dance não possa ser legal, pode ser mega legal. Agora, se você chegar lá e fazer o truque do filme pornô, que coisa bruxante. Entendeu? E é o call to action pra mim. Quando chega aquele... Agora, por exemplo, a Natália Cury, que faz o Me Poupe, ela faz descrachadamente todos esses jargões. Sei lá, funciona. A bicha sabe botar direito, fica cool. Então, acho que tem isso também. Tem coisa que eu posso fazer porque eu consigo, tipo, criticar alguém com jeitinho, eu tenho uma habilidade para isso. Outros não podem fazer, porque, sei lá, não é o jeito deles. Eu não
posso ficar fazendo palhacinhas assim, vai ficar ruim. Então, acho que é isso. Acho que você faz isso bem, você faz isso muito bem. Tem que aprender isso com você. Eu tenho a sutileza de um hipopótamo para criticar. Eu tento achar palavras mais fofas e meigas, mas elas são muito fortes e diretas. Cara, mas a palavra meiga só atrapalha. Você não acha, não? Eu acho que atrapalha. Você fica cercando o Lourenço, deixando o cara aflito. Vai malhar, malha logo. Fala logo o que está acontecendo. Fala, ó, isso daqui não está adequado, né? Enfim. Mas... O Dentinho, sou o rei do polidense. Eu super vejo você fazendo polidense. Pri, Débora, um monte de noiva minha boa aqui, Kelly, tem um povo legal. Você é o rei do polidense, eu super acredito. Esse cara aí tem história boa pra caramba. A gente fez uma live cheia de história. Eu acho que, Laurinha, no final das contas, você falou uma coisa, você disse que você não conta, você conta história pra caramba. Pra caramba, eu acho que a gente, ela faz parte desse encantamento informativo, sim ou não, mas tem uma coisa que você falou lá no início da live, que foi conexão. A identificação que você cria contando uma história, ela vai léguas além de quando você dá dados informativos e lógicos. Ela vai muito além. Ela mexe com outro departamento, que é o que faz você... Por isso que uma boa história vende. Por isso que uma boa história vence. Entendeu? Com certeza. Com certeza. E porque a gente acredita. Tem isso. A propaganda a gente não acredita. Mas nem que eu conto uma história pra você, para você achar que ela é mentira, cara, tem que estar muito desconfiada da pessoa, né? Agora, pra gente... você mesmo me contou a história do Wallace. Quando eu falei, o Wallace trabalhou com a Laurinha e tal, a gente estava numa mesa. Aí você poderia simplesmente ter dito, o Wallace, a gente trabalhou junto. Não, você contou duas histórias do Wallace. É muito mais maneiro. E a gente ama mais as pessoas quando a gente sabe as histórias delas, né? Muito mais! Porque a gente ama muito mais. Muito Adoro mais. saber a história das pessoas. Vou contar minhas histórias. Vou fazer uma live proibidona. Pra fazer as minhas histórias depois da Bora fazer de madrugada. Eu topo. Olha, eu te falo, né? Eu não tenho um nome a zelar. Eu tenho um nome a lazer. Eu vim nesse mundo pra ser feliz e a sorte é que eu gosto de trabalhar. Porque eu gosto de brincar, eu gosto de ser feliz, eu gosto de contar história. Eu acho que a vida pode ser boa e super séria, entendeu? E de trabalho. A Bia, ai meu Deus. Olha, a Bia já desesperada. Ô, Bia, pode Deus ser abençoe pessoal. a Bia. Ela já fica doida, né? Mas eu acho que é isso. A gente contar a história, a gente se conectar, a gente passa pro mundo privado. Porque no mundo das marcas, do marketing, a gente está sempre sendo enganado. Mas no mundo das histórias, a gente está tendo entretenimento. Isso aí. Então, quando você mistura isso, fica muito bacana. Agora, que seja verdade, né, gente? História mal contada. Sabe aqueles vídeos que a pessoa acha que tá arrasando porque tá fazendo vídeo? Aí ela fica, aí todo cortado. Gente, não decora. Pensa bastante na história e conta. E aí vamos chegar nesse outro Você ponto faz também. isso bem em vídeo. Você faz isso muito bem em vídeo. Você conta de uma forma muito boa, assim, muito, muito fácil. A Marina botou, boas histórias contadas com o coração chegam ao coração das pessoas. Mas histórias contadas apenas com a boca só chegam aos ouvidos. E você esquece que ela não te faz sentir nada. Isso aí, Marina. Muito bom. História gera conexão. Perfeito. É isso aí. mesmo. Nata. Às vezes, você já viu história que não tem muita substância? Mas o cara contou maneirão, aí você fica no final, pô, era só isso? Laurinha, você quer mais do que história de super-herói? A gente falou de jornada do herói. Assim, você tem homens, pessoas racionais, inteligentes. A gente vai, fica 2 horas assistindo o filme do 007 e acha o James Bond foda. E o cara depois vai na Ômega e compra um relógio de $8 mil para ficar mais como o James Bond. Isso é real. Cara, product placement, ele gera bilhões, bilhões de dólares por ano. Se você botar aquele produto no pulso, você não vai ser a Mulher Maravilha, você não vai ser o James Bond, até porque ele não existe. Mas você se sente um pouco mais próximo dele. Isso é real, isso é uma história. São os conteúdos orbitais. Já ouviu falar desse termo? Sim. Que é você atingir o ecossistema, não só a persona. Porque o relógio é o ecossistema do cara, e aí ele vai trazer esses atributos, né? Os formatos que vão dar corpo para esse storytelling em si. É que nem o branding, né? Que, por exemplo, faz parte do storytelling você pensar no conteúdo, que é o story, e no telling, que é a forma. Perfeito. Então, assim, storytelling é uma mistura de conteúdo e forma.
E a forma, ela é muito interessante, é importante também. Por isso o vídeo bombou, por isso que faz parte de storytelling você botar imagens, texto. Se alguém falar qual é a relação entre textos e imagens de um slideshow, isso é storytelling, porque te dá apoio visual para contar uma história. Música, sonoplastia, tudo isso é o telling do story, né? Perfeito. Porque isso é uma coisa boa de se dizer também. Aliás, um bom exercício para o telling, eu não sei quem está assistindo a nossa live, essas 30 pessoas, se você tem filho pequeno, tem sobrinho, tem afilhado, tem o que for, pega emprestado e conta, pega 3 livros de história e conta para essas crianças. Experimenta contar interpretando a história infantil mesmo. Isso é um puta de exercício, que é a interpretação de uma história. Você passar o sentimento que está escrito lá na palavra para que a criança se encante com aquilo. Isso é um senhor de um exercício. Contar a história para a criança interpretando. Você vai sentir. A Thaisa falou assim, tenho muita vergonha de me expor, um desespero para gravar um vídeo, para mostrar minha cara. Cara, você tem 2 filhos, amiga. Exercita isso, contar história. Eu tinha pânico. A Bia tá aí para não me deixar enganar. Gente, eu podia estar fazendo vídeo aqui no Casme há muitos anos. Eu passei muitos anos me negando. A Bia falava, Laura, vamos gravar um vídeo. Eu falava, gente, eu não dou pra câmera. Eu fico sem graça, eu não sei o que falar. Eu não quero ficar... O que eu vou ficar falando, entendeu? Eu não sou interessante. O que alguém vai querer saber da minha vida? Eu era muito, muito, muito resistente. E minhas primeiras lives foram pânico, choro e obsessão. Antes de ligar o play aqui, eu quase infartei. E aí falava rápido e direto, que eu tinha combinado, e morria em 10 minutos minha live. Eu não conseguia sustentar mais do que 10 minutos uma live, gente. É um caminho, cara. Agora eu já tô aí ridícula, falando um monte de besteira, já não tem o menor pudor. Eu entro pra live assim, ó, eu tô saindo de um curso, peraí, 1 hora. Plum, oi! Tipo, jump! Realmente, eu não tenho mais dificuldade. Mas no início você tinha. Thaís, eu não tá me vendo? via No início ela isso. tinha. Porque ela botou assim, ó, para as crianças eu faço, mas coloca a câmera eu congelo. Esse efeito, esse fenômeno do congelamento, assim que acende a luz, ele é comum. Acendeu, você se perde, dá um branco, mas é que você vai, faz 1, 2, 3, 4, 5, aí daqui a pouco a câmera vira mais uma... Te juro que isso relaxa, porque eu não sou destemida, eu sabia que na vida real eu ia bem, eu tinha todos os pré-requisitos para aceitar essa demanda, e eu não aceitei, eu briguei, até que eu vi que era obrigatório, e fui acostumando. Fiz umas lives horríveis, morri de vergonha, deleta depois. Não ficou bom, gente? Deleta. Isso também, né? Quando a gente conta a nossa história, a gente não tem que se preocupar muito com os haters, sabe? Hater é uma coisa que a gente tem que querer ter, né? Porque você sabe que eu acho que até o erro, ele é legal no vídeo? Tem coisa que eu acho legal não editar. Às vezes eu tô falando alguma coisa e tem um erro no meio e eu falo assim, ai, gente, ó, falei besteira, volta aqui, era isso. Pá. E continua. Até o erro, até a imperfeição, ele te traz uma humanidade que é gostosa, porque parece que você tá batendo um papo com o outro. Sabe? Deixa de ser só a mensagem na secretária eletrônica e passa a ser um papo. Então, até o erro, às vezes, ele é bem-vindo, não edita, não. Não, então, mas é super bem-vindo agora que a gente já tá descolado e normal. Claro. Tudo bem. Cara, no começo, quando você tá ali achando que tá todo mundo julgando, o começo, gente, é gastura pura. Vai sendo infeliz mesmo e daqui a pouco a coisa flui, melhora. Faz com alguém, faz uma live conversando. Eu também entrei na época que não se dividia a live, então era só eu sozinha. Então acho que eu fiquei com mais agonia disso. Mas, cara, é botar a cara a tapa e ir fazendo. Live é legal porque a live é um compromisso inadiável. O vídeo você vai procrastinar. Ai, amanhã eu faço. Ai, eu tentei 4 vezes, não ficou bom, mas eu tento. A live, pra mim, ela funciona que nem um personal trainer. Eu odeio malhar. Eu só desço porque a coitada tá lá embaixo me esperando. Eu não tenho coragem de largar um ser lá embaixo me aguardando, que eu fico com vergonha. E é por isso que eu desço. Eu não desço pra malhar. Então, a live é igual, cara. Eu já publiquei, eu já fiz stories, eu já falei que vai ter uma live às 15. Foda-se, vou ter que sentar aqui e ficar na frente dessa câmera e o povo me perguntando coisa. Então, live é bom por isso. Faz lá tarde, faz tarde da noite, às vezes. Só pra testar. Só pra ir pegando o jeito. Ô, Maria, lembra quando a gente se encontrou na tua casa pra pensar sobre um produto que a gente ia fazer juntas? Que seria o que a gente tá fazendo agora em live? E a gente não fez. A gente ia se juntar, fazer alguns vídeos falando desses assuntos pra vocês. E aí era um plano de 1 hora gravar um vídeo.
quando começou essa parada toda de live, eu falei, porra, Maria, vambora. Tem a ver com o que a gente tinha conversado, vamos encarar essa. E aí vira um compromisso, né? Se não tivesse esse compromisso de live é uma coisa que te joga de bungee jump. É isso. É bom. Eu e ela não te dá saída. Tem que ser uma coisa que não te dá. Porque se você tiver uma saída, a tua cabeça vai fazer. O córtex vem, play, né? Você vai desistir. Mas, assim, não tem saída. Eu já publiquei, eu já falei, eu já avisei. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o quê? E aí depois você faz os seus vídeos de boa, porque você já vai ter entrado nessa bagunça aqui. E aí depois para gravar bonitinho, se você quiser fazer um curso online, ou gravar vídeos mesmo para postar mais organizado sem ser live, você já soltou. Porque eu acho que... Não, e quando acaba? E a sensação boa? E a sensação boa, né? Quando você termina a live que você fala, caraca, pô, não doeu tanto. Não foi, exatamente. Porra, é que nem vacina em criança, que a criança acha que realmente você vai introduzir um canhão no braço dela e acabar e furar e sair as entranhas. Quando vem, a criança fica até assim. O meu filho fazia isso, ele falava, Então, a live é igual, gente. Você vem no final, Claudinha, ó a Claudinha falando besteira. Thaísa, bora fazer essa live. Você fica lá e a gente vai te fazendo pergunta. Faz isso. Isso, vamos fazer com a Thaísa, vamos ajudar a Thaísa. Vamos fazer com a Thaísa. Vamos, Thaísa, chama a gente pra gente fazer. A gente podia... Maria, vamos abrir uma coluna de Virginando lives blogueiras, né? Tipo, pessoa que quer falar e não tem coragem. E aí a gente faz essas lives pra poder... Não, fica tranquila, conta a sua história, né? Isso é legal. Óbvio! E a gente vai te fazendo pergunta, então você não tem que ficar pensando no que você vai falar, porque a gente te ajuda, a gente vai te dando tema, a gente vai fazendo pergunta. Marcinha, você precisa de ajuda? Você é maravilhosa em live, Marcinha? Deixa de ser danada. Pô, mas isso seria uma coisa bem legalzinha, sabia? De ajudar o pessoal a fazer live. Eu gostei disso. Se tiver demanda aí, de repente a gente encontra uma vez por mêsinho, cara, vem um virgenzinho, a gente faz, né? Isso. É legal. Desvirginando na live. Que é isso? Cara, eu acho uma ferramenta maravilhosa para tirar esse cabaço, já que a gente gosta de usar metáforas com sexo. É isso. Gostei! Depois que ele sai, não dói mais tanto. É ótimo. Muito legal. Então, vamos lá. Para ajudar quem está querendo o assunto storytelling. Eu, como disse, nem sempre estou procurando numa carta de venda, ou numa publicidade, ou numa matéria. Eu não trago o storytelling pessoal, tenho essa dificuldade, vou aprender com a Maria a fazer isso melhor. Então, o que eu penso do storytelling quando eu estou fazendo uma matéria ou uma coisa? A gente tem que ter, a gente já falou do AIDA, né? Que é o atenção, você tem que ter todos esses, para chamar a atenção da sua história, claro, mas a gente está aqui falando da história. E a história é o telling, você tem que saber o que vai falar e você tem que saber o como falar. Se vai ser a sua história pessoal ou não, e se no caso for um não, você conta a história desse produto. Por exemplo, quando eu vou falar sobre a cerimônia, música para cerimônia. Aí eu vou contextualizar. A música da cerimônia hoje acontece em lugares fora, num momento foi assim. Então eu trago a história da coisa. Aí você tem Você pode contar a história da música, acho isso foda. Você fala, essa música é muito usada, nananana. Aliás, você sabe a história dessa música? Você sabia que o Tom fez essa música pro Vinícius quando eles estavam em Londres, exilados? Acabou. Storytelling. Então, storytelling nem sempre é sobre o seu umbigo, né? Isso aí. O storytelling, ele é uma narrativa que sai da bula de remédio. Eu não estou falando bulletizando as minhas qualidades. Eu estou narrando o efeito da minha qualidade na pessoa, eu estou contando uma história que aconteceu com o meu produto. Então, vem da forma, né? Como... Sabe aquela metáfora do elefante? Tinha um elefante gigante e chegaram uma tribo de cegos, chegou um elefante gigante. E aí cada um olhava o elefante de um jeito, porque ele estava lá tateando o rabo e falava, não, isso é uma coisa comprida. Aí o cara botava a mão no marfim, não é tipo uma lança. E todo mundo tinha razão, mas era só uma versão, né, do elefante que eles viam. E storytelling é isso. Então, assim, se você não quer botar a sua vida pessoal, a Ana Paula falou que também tem essa dificuldade como eu, que eu descobri que eu não tenho dificuldade nenhuma, que eu sou uma sem vergonha, mas eu sou sem vergonha em live, em texto organizado, eu pouco trago minha vida pessoal. Mas o fato é que você tem que trazer uma história. Seja o marfim, ou o rabo do elefante, ou o pé, um viés tem que sair da bula de remédio, entendeu? A gente tem que contar a história do remédio e a gente tem que partir do olhar de quem enxerga o remédio. Qual é a dor? Ele é hipocondríaco, ele quer esse remédio, ou ele está de fato doente, quer esse remédio, ou ele não tem nada e quer fugir de ter...
Enfim, a gente tem que entender o que a gente vai entregar e trazer imagem, cor, linguagem, galera. Não é só falar. E sair passando, quando você conta uma história, é como se você... o Cássio falou, faço muito isso, tá vendo? De contar história por trás da música. É por isso que você é um fenômeno, né, amigo? Saudade de assistir. Dani saiu da masmorra. Dani, a mulher do Cássio, maravilhosa. Beto, Viana, eu acho, quando você fala isso, você tá contando uma história e é como se fosse um curta-metragem, que é isso, que você vai perpassando por sentimentos, que é uma coisa que eu falo da cerimônia, que é isso. Aí você, daqui a pouco, você dá um suspense. Você não sabe o que ela falou. Conta. Aí daqui a pouco, e aí eu me senti tão bem, e ela disse que pra ela foi o dia mais feliz da vida dela. Ui, emoção. Aí já pegou aqui. Aí, então você vai passando, daqui a pouco você fala, mas você não sabe. Aí do nada ela cai, levou um tombo, aí você já vem o lado engraçado. Você vai perpassando sentimentos quando você conta uma história. Isso é que é gostoso, é isso que prende, é isso que faz vencer, é isso que faz vender. É você ir sentindo coisas diferentes ao longo da mesma história. A jornada do herói tem muito disso. Total. Começa, isso. hesita, não vai, faz, deu errado, tenta, venceu, traz... Olha a quantidade de sentimento que tem num filme, exemplo até de super-herói, inclusive. Não, todos os filmes são iguais. Isso, são eles todos têm a mesma... um monomito, gente. Existe um monomito. A gente tá tem um sempre... cara que é o Sid Fields. Vocês têm que ler esse livro, aliás. Manual do Roteiro. O Sid, ele identificou a jornada do herói em Hollywood. Foi a primeira pessoa que fez esse link, essa ponte com o que era a jornada do herói lá do antropólogo do Campbell com o universo Hollywood, contação de história em filme. E aí ele tem um livro chamado Manual do Roteiro. É muito bom. Muito bom. Muito legal. Pô, muito bom. Vou ler, não li. Outro livro muito bom é do Stephen King, que é um dos maiores contadores de história. Independente de você gostar de terror ou não, ele não tem só terror, tá? Ele tem filmes que não são... Conta Comigo é um filme do Stephen King, não é de terror. Ele tem vários filmes... Aquele do... O Milagre... Como é que fala? O Milagre... Alguém me lembra aí o filme do Stephen King, gente? Que não é de terror, porque todo mundo acha que o cara é só terror. Que tem um negão que ele é eletrocutado. Maravilhoso. Essa história do Espera por um Milagre. Espera por um Milagre do Stephen King. Então todo mundo acha que ele é só terror. Ele tem um livro chamado Sobre a Escrita. Pô, cara, anotem. Bom demais para falar sobre... Eu anotei uns livros, depois eu posso pedir para a Laurinha mandar para vocês aí. Muito legal, muito legal. Agora, acho bacana falar também quem é que... A Espera de um Milagre. Esse aí, Claudinha. Eu tinha falado certo? O Joseph Lambert, que eu fui buscar saber quem é, que entrou com esse nome, Storytelling. Porque o Campbell não deu o nome. Ele veio com a jornada do herói. Exato, a jornada do herói. Aí esse Joseph Lambert, ele fez quando ele começou a ver que as pessoas estavam fazendo vídeo de modo mais barato, ele organizou um lugar para que as pessoas viessem e contassem a sua história, e ele gravava em vídeo para guardar a história das pessoas. E ele deu a esse projeto o nome de Storytelling. E aí essa coisa foi pegando, e da história contada em vídeo. Então, o primeiro termo que se popularizou realmente era o Digital Storytelling. Depois a gente largou o digital e viu que Storytelling é em si, né, um formato, uma forma de ver a narrativa, a escrita, enfim. Mas veio dele. E aí me lembrou, existe em São Paulo um museu que é exatamente isso. É a história das pessoas. Você já viu isso? É muito legal. Muito legal. Você chega lá e você pode assistir um vídeo de milhões de pessoas. E você pode ser voluntário. Você pode ir nesse museu para ser gravado e contar a sua história de vida, mas é a sua história de vida mesmo. Como é que era a sua casa, seus pais, não sei o quê, nanana. Agora, você pensa num museu que interessante, guardando a história de vida em escala exponencial de muita gente. E você vê isso em termos... Antropologia é muito legal. É antropologia pura. Pura! Não, e eu acho assim, para você escrever, escrever personagem e você construir boas histórias, você tem que observar as pessoas. As pessoas, elas são o seu maior material de trabalho. Então, uma dica que eu tenho é observar o comportamento humano.
observar as pessoas. Tem um livro muito bom chamado A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Aliás, tem uma série chamada Lie to Me. A série Lie to Me é baseada nesse cara, no Paul Ekman. É muito foda, gente. Aliás, vejam essa série, que é tipo Corpo Fala, aquele livro Corpo Fala, super famoso, só que mais elaborado, em como ler as pessoas. Esse cara, ele é contratado para ler, e aí ele desvenda até mistérios e pessoas, assassinatos e nananã. Ai, que maneiro isso, né? Cara, tipo o Sherlock muito Holmes, bom, né? Que lê a pessoa, assim. só que ele tem uma empresa e ele desvenda tudo lendo o gestual das pessoas. Eu vi Lie to Me, o cara. Você viu? Total, inteira. O Ângelo É um pouco mais antigo. O ator é foda. Ele é foda. Maravilhoso. O ator é foda. Ganhou um monte de prêmio na época. Lie to Me, cara. Eu lembro. Total. Vejam. Sou muito sequelada. Coloca o nome dos livros no feed. Laurinha, tem como botar no teu... Manda. Como é que é o nome do teu grupo? Que você tem o grupo lá do... no Telegram, sim. No Telegram. Ótimo, aí, ó, já faz... um clique na pastinha. Olha, pessoal, acabando a live, vão lá no meu grupo no Telegram, o link tá na bio, para vocês verem os livros que aí a Maria me passa agora e aí eu passo para vocês. Boa. Combinado, muito bom, orgânico. Vai botar no Telegram, entra aí, foi orgânico, pronto. Foi orgânico, aí já tá bom, exatamente. Gente, foi orgânico, a gente tem 34 segundos para falar tchau. Gente, foi tão bom, Wallace, Marcinha. Eu vou fazer uma leitura dinâmica. Claudinha, Marcinha, Wallace, Aurora, Lourdes, Pri. Ai, muita gente boa. O Wallace disse que leu o Dani, livro e agora está olhando cada detalhe das pessoas para interpretar. Olha então, só, eu fiquei assim um tempão. Não interpreta não, tá? Tá além da interpretação. Mas é muito legal essa série. O pessoal que não é muito do livro é mais da série. Vejam. Muito bem, vai morrer. Amei! Beijo!